Olá, estamos aqui novamente para mais um podcast junto com a Jovem Pan. Novamente eu agradeço a parceria, a abertura em receber mais algumas mulheres incríveis do nosso evento que serão homenageadas no Mulheres que Inspiram 2025. Então, só para você que não conhece o evento, nós já estamos na 5ª edição. Esse é um evento que procuramos selecionar algumas mulheres aqui da região, da comunidade, que são cases de inspiração para outras mulheres e outros profissionais também, pela sua desenvoltura profissional, pela sua criação, pela sua trajetória, pela sua inspiração de algum produto, algum segmento, algum serviço. Então, nós selecionamos essas mulheres e suas histórias estão sendo contadas na mídia, mas hoje, graças à Jovem Pan, a história delas ela estará sendo também contada aqui nesse podcast. O evento que finaliza o Mulheres que Inspiram 2025 vai ocorrer no dia 2 de abril, a partir das 17 horas, na sede da DVA Mercedes, que fica aqui na Rua das Missões 752. Os ingressos ainda estão à venda, mas eu já aviso vocês que nós estamos na reta final, graças a Deus, novamente consolidando como um evento referência aqui na cidade, né? Então, por isso que nós temos essa aceitação e essa corrida pelos ingressos. Mas então eu vou receber aqui, vou começar com a Fabiana, que ela está na paleta da Jovem Pan hoje, a Fabiana Xavier Tambosi. Ela é proprietária da Principesa. A Principesa atua no segmento de moda feminina. Fabiana, conte um pouquinho para nós da tua trajetória e depois nós temos curiosidade também sobre a Principesa, mas comece nos contando sobre a tua trajetória profissional, como que você se dedicou e chegou, né, nesse segmento hoje de roupa, de marca, principalmente voltado ao público feminino. Ok. Olá. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Jovem Pan e Contax Contabilidade, a Mara. Agradecer também, né, pelo convite para ser uma das homenageadas. A minha trajetória começou com 14 anos, quando eu resolvi, juntamente com o meu irmão mais velho, sair da nossa cidade, que era o interior, a cidade de Petrolândia, que fica uma cidade bem pequena, onde nós trabalhávamos na agricultura, e nós dois juntos resolvemos nos mudar para Blumenau. E desde os meus 14 anos, então, eu atuo na área têxtil, com moda feminina sempre. E aí, comecei a cursar administração e marketing, conheci o meu namorado e hoje sócio também da empresa, e nós resolvemos nos aventurar e empreender, e criamos, naquele momento, uma loja de camisaria masculina, abraçando uma oportunidade que surgiu. E no decorrer do tempo, surgiu uma grande tendência de camisas femininas, e aí nós tivemos a ideia, então, de criar uma marca que se chama Principesa. E a Principesa, hoje, ela está sediada em Blumenau? Sim, no bairro Tupavazinha, em Blumenau, fica o nosso centro administrativo, e o nosso centro de distribuição, onde fica o nosso estoque, fica no bairro Tupava Seca. Uhum. Né? Hoje a empresa está se dividindo em vários locais, porque no nosso local principal, que é nosso, não coube mais toda a nossa estrutura. E aí tem outro local também, um parque fabril de costura também, em Blumenau. Então, podemos já dizer que a Principesa, é difícil falar, né? Porque é italiano, né? Principesa em italiano e princesa em português. Né? Sim.
Não, e agora de manhã, assim, nesse é o primeiro horário, a gente até que consegue pegar todas as sonorizações, né? Sorte hoje que nós não temos nenhum nome em alemão aqui, né? É verdade, porque é mais complicado mais ainda. complicado ainda da gente, muitas vezes, acertar a pronúncia. Mas hoje eu quero conhecer também a doutora Beatriz Moreira Leite. Ela é médica patologista aqui em Blumenau. Uma carreira inspiradora. Ficamos muito felizes com a indicação do nome dela. Ninguém teve dúvida quando nós recebemos o currículo. Foi excelente. Doutora Beatriz, nos conte um pouquinho dessa sua carreira, desses seus desafios. Eu fiquei assim, emocionada com os elogios. E também gostaria de agradecer a distinção, né, de estar aqui participando desse grupo. E fiquei pensando, alguma coisa eu fiz direito, então. Com certeza. Eu também iniciei bem jovem, né? Eu acho que antes de você, com 14 anos, porque eu me lembro que o profissionalismo sempre foi uma coisa muito importante para mim, porque eu não brincava de casinha, tá? Eu brincava de ser professora. Eu lembro que também tinha um buraquinho lá num azulejo que eu ficava brincando de dentista, de dermatologista. Meu pai, às vezes, me incentivava a ser enfermeira. Então, eu brincava de profissões, né? E acabei seguindo essa veia profissional desde muito cedo, né? Acho que eu me lembro o mais precoce foi, acho que 9 anos, que eu lembro que eu fazia todas essas atividades, né? E aí foi só uma consequência, né, de seguir o caminho para fazer a faculdade, depois a especialização, né? Também fiz uma pós-graduação no exterior e depois dessa pós-graduação eu vim para Blumenau. Não é daqui da região? Não, eu não sou de Curitiba, né? Mas eu passei, eu acho que mais tempo no estado de Santa Catarina do que no Paraná, né? Porque eu passei minha infância em Santa Catarina. A última cidade que eu morei aqui antes de Blumenau foi Lages, né? Isso por conta das transferências do meu pai, que era militar, e ainda mais ele era do batalhão rodoviário, né? Então, nós tínhamos muitas mudanças. Então, é mais uma que foi adotada por Blumenau, né? Você também, sim, eu também. Sim. A Elisa, nós vamos descobrir se ela foi adotada também. Muito bem adotada, que eu agradeço muito. Uma cidade acolhedora, muito, né? Acolhedora. E de oportunidades. Oportunidades, né? que trouxe muito crescimento. Sim, verdade. E desde criança também, Blumenau participa da minha vivência. Eu tenho a nítida lembrança de passar por aqui e achar que era uma cidade assim de conto de fada, porque tinha aquele rio, né? E tinha as casinhas assim diferentes do que a gente está acostumado. Mas também me dava muito medo aquela ponte ali dos arcos para descer. Eu pensava, meu pai não vai conseguir fazer isso. A gente vai cair daqui de cima, né? Mas, então, desde sempre, isso parece que já estava no destino, né? De acontecer tudo isso. E aí a medicina falou mais alto, então. Sim, mas... Dessas profissões de brincadeira, a medicina é que encantou. Você vê que já estava direcionado para a saúde, né? Sim. Mas... Quando eu fui fazer o vestibular, eu ia fazer engenharia, né? Talvez por conta da infância desse envolvimento com construção de pontes, estradas, eu queria engenharia. Mas sempre a biologia era mais natural para mim, né? Então eu acabei mudando no segundo semestre do cursinho mesmo. Eu mudei para medicina e foi o que eu fiz de mais certo, eu acho. E chegou também antes de trabalhar hoje no segmento, chegou a trabalhar em hospitais, clínicas próprias?
Não, eu sempre trabalhei como patologista. Né? Já se identificou Sim. direto com a profissão de patologista? Sim. Uhum. Na verdade, foi uma sugestão do meu tio. Quando eu passei na faculdade de medicina, ele me deu de presente uma assinatura de uma revista de patologia. E ele sempre me incentivava nesse... E eu me esquivando, né? Aí eu fui fazer um estágio durante a faculdade na patologia e me apaixonei, né? E estou aqui até hoje, né? Como o nosso objetivo é inspirar outras pessoas também, a patologia é um segmento dentro da medicina. Acho que a senhora podia explicar melhor o que um médico patologista faz, exatamente. Patologia, a palavra quer dizer o estudo das doenças. Então, é o médico que ele estuda a doença do paciente, né? Então, durante uma consulta ou depois de uma cirurgia, nós recebemos, por exemplo, a amostra de tecido, de células, né? O mesmo órgão, às vezes até múltiplos órgãos, e a gente examina para ver se há concordância na hipótese inicial, se existe mais alguma doença que não foi diagnosticada, que seja importante, né? E nos casos de câncer, principalmente, para saber o quão está avançado essa lesão, né? Se já pegou outros órgãos, se já teve, se já passou para as ínguas, como a gente popularmente chama, né? Os linfonodos, e para dar um prognóstico e auxiliar também na escolha do próximo tratamento, né? E agora com a descoberta, o conhecimento total do genoma humano, os tratamentos estão muito avançados, né? E o patologista está participando cada vez mais ativamente como membro dessa equipe multiprofissional, porque acaba fazendo exames como, por exemplo, imunohistoquímica, biologia molecular, ou mesmo genética médica, né? Que vai determinar ou ajudar ao médico determinar qual o tratamento a seguir. Ser mais assertivo no tratamento. Ser mais assertivo no tratamento. Olha que interessante, né? É. Muitas vezes a gente, vamos falar como leigos, né? A gente só recebe o diagnóstico do médico e não sabe toda a cadeia. Sim. Todo esse processo de diagnóstico, né, que passou. Para ter essa assertividade, né? Então, e é um trabalho artesanal. É um trabalho artesanal, né? Porque você precisa ver não tem examinar. E tem que examinar, né? Tem alguém, uma pessoa humana ali olhando. Sim, ainda não foi substituído, né? Então começa você vendo ao olho nu e depois vai para o microscópio ver o tipo de lesão que pode ser aquilo ali. Que interessante. E vocês analisam somente os órgãos mesmo ou os exames? Então, a gente precisa, para ser patologista tem que ser médico, né? Então, a gente precisa da história do paciente, né? Saber o que remédio está tomando, isso tudo é importante. Então, tudo aquilo que o médico coleta de informação no consultório, ele tem que nos enviar de uma maneira resumida, mas ele nos envia e às vezes até resultados de exames laboratoriais para a gente saber também isso tudo para que o resultado seja o mais completo possível para o próprio paciente, né? Agora, uma coisa que vocês sempre fazem, que é o patologista que é o responsável e que pelo qual eu tenho um gosto particular, é a citopatologia, que é o estudo de células e que é o preventivo do câncer que toda mulher faz anualmente, né? Claro. Então, é o patologista que faz esse exame também. Então, nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, porque isso nós temos uma pergunta especial para essa parte para ti. Então, assim, me chamou um pouco a atenção, e eu já vou puxar para a Elisa, a questão artesanal, né? Você disse que você faz um trabalho na tua profissão artesanal. E eu quero apresentar a Elisa Marque,
que realmente se destacou, né? Se conseguiu vencer uma indústria que, né? Que ela é bastante automatizada hoje, realmente por uma característica artesanal, que é hoje a confecção de calçados, né? Então, Elisa, nos conte um pouquinho sobre você. Oi, quero agradecer por estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês, participar do evento. Então, eu fundei uma fábrica de sapatos artesanais aqui em Blumenau. Então, realmente, é um processo bem manual e bem único, assim. Então, cada sapato é um por um. Então, eu só vou começar a contar um pouco da minha história, assim, desde o início, que é bem interessante, assim, porque eu sempre trabalhei com moda, desde criança também, sempre tive essa pegada, assim, eu sempre gostei de, sei lá, criar, sou uma pessoa muito, muito criativa. E quando eu trabalhava com moda, eu me formei no Instituto Marangoni de Milão, fiz também a FURB, fiz Senai, fiz bastante coisa. E eu sempre tive esse gosto por trabalho manual, assim, de, sei lá, pintar, criar coisas, assim, por exemplo, costurar à mão, em vez de fazer todo aquele processo industrial. E nas indústrias que eu trabalhava, eu sentia que faltava isso para mim, assim, eu era estilista, cuidava da parte de criação. Então, eu senti alguma coisa faltando. E daí, teve uma época que eu pensei, bom, vou começar talvez a pesquisar algum outro segmento que possa casar um pouco melhor com o que eu gosto de fazer, que eu já estava, assim, um pouco perdida naquela época. E nisso, assim, fui na casa de uma amiga minha, bem ocasionalmente, assim, e achei uma revista de moda, eu acho que era a revista Elle na época, e tinha justamente uma matéria sobre a fabricação de sapatos artesanais, um por um. Na época eu não tinha ideia, não fazia ideia de como se fazia um sapato, não fazia ideia nem da criação de sapato, praticamente, porque tanto na faculdade aqui em Blumenau, como na Itália, não tinha nenhuma área que se... Era voltada para roupa, era voltada para fashion design, então para roupa, não tinha nada a ver com segmento de sapatos ou outras áreas. Então, só que aquilo, eu não sei, me deu um insight, eu pensei, meu Deus, eu preciso pesquisar sobre isso, preciso entender um pouco melhor. Então, eu comecei realmente a estudar sobre o assunto e tomei uma decisão, quer saber? Vou sair de Blumenau, vou para São João Batista, que eu nem sabia que existia na época São João Batista, para ver como eu entendia de sapatos. E fui morar lá sem nada, assim, eu só peguei e fui morar lá. E graças a Deus, assim, na primeira semana, consegui arranjar um emprego numa fábrica pequena, assim, de pequeno porte, pequeno médio porte, que era em Nova Trento, né, a cidade do lado. E foi aí, então, que tudo começou. Então, realmente, foi quando eu consegui um emprego, quando eu consegui realmente trabalhar na área... O objetivo era entender a forma de produção dos calçados. Isso, porque, assim, eu sou muito boa em criar, sou muito boa em design, até por isso que eu consegui um emprego, assim, com uma facilidade bem rápida, né? Então, só que eu não entendia todo o processo que estava por trás. Então, quando eu estava lá, realmente isso que foi, assim, o que eu aprendi muito, assim. Então, para mim foi muito importante. E fiquei 1 ano e meio lá, criando, aprendendo tudo. E foi realmente lá que eu tive a ideia de talvez criar um negócio. Empreender. Sabe? Porque, assim, o processo lá era... Eu participava da criação com o artesão, que fabricava todas as peças piloto, e depois aquela peça ia para a produção. Então, né, a produção era de escala, mesmo sendo pequena, era de escala. E nesse processo que eu trabalhava com artesão, eu achava interessante, assim, ter esse contato direto com ele, que eu conseguia criar muito mais do que se eu só ficasse, assim, nos bastidores. Então, eu pensei, bom... Que ideia interessante, imagina ter um negócio que eu tenho um artesão ali comigo, a gente possa criar basicamente o que a gente quiser e fabricar os sapatos um por um, como eu fazia ali com ele. Então, foi ali que eu tive essa ideia. E foi, claro, só uma ideia no momento, né? Então, eu voltei para Blumenau, fiquei 1 ano e meio lá, que não era realmente um objetivo, né? Ficar muito tempo lá em São João Batista. É uma cidade que eu adoro, mas é uma cidade bem pequena. Então, assim, realmente, tudo lá gira em torno de sapato. Não tem nada além disso. E quando eu voltei, não tinha nenhuma ideia, assim, claro, muito concreta. Então, voltei a trabalhar na indústria têxtil, voltei em outras empresas, mas sempre nos bastidores estava ali estudando uma maneira de conseguir abrir esse negócio, até de
criar coragem, né? Porque assim, a gente às vezes tem muitas ideias na cabeça, pensa, ai, nossa, eu queria tanto fazer isso, mas aquele primeiro passo normalmente é o mais difícil, assim, de conseguir fazer. Porque precisa criar muita coragem mesmo, assim. E tem que desistir, por exemplo, de emprego, enfim, né? De tudo que a gente está acostumado a fazer. Fazer uma coisa totalmente nova e totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, foi isso que aconteceu comigo, assim. Então, demorou um tempo até eu conseguir, né? Criar coragem. Mas teve um momento ali que eu pensei, não, acho que agora é a hora. Daí, pedi demissão do meu emprego. E comecei a procurar um artesão aqui em Blumenau. Coisa super fácil. Alguém que faça sapatos aqui em Blumenau. Porque, claro, lá em São João Batista eu aprendi todos os processos, mas eu mesma não sabia fazer tudo sozinha, assim. Então, a ideia realmente era criar um produto que fosse feito do início ao fim pela mesma pessoa. No início, né? Claro. E daí... fui numa sapataria, só sei que na primeira sapataria que eu parei ali na Rua Paraíba, que hoje em dia não existe mais, mas aquela sapataria ficou ali acho que por uns 45 anos. E foi ali que eu encontrei o artesão que trabalha comigo até hoje. Então, assim, ali foi o início do meu negócio. Começou bem pequenininho, eu e ele, né, fazendo ali. No começo, ele é do Rio Grande do Sul, então, é claro, ele trabalhava em indústrias calçadistas do Rio Grande do Sul. E ele só que fazia muito tempo, assim, que ele não fazia um sapato. Eu acho que também nunca tinha feito do início ao fim sozinha. Então, a gente, na época, assim, fazia muitos testes. Pegava, vamos ver vídeo no YouTube, porque a gente não sabe como fazer tal processo sozinhos. Então, assim, o YouTube foi quase também uma faculdade ali que a gente estava fazendo, eu e ele. E acabou que deu certo, assim. Só que como a tua ideia da Principesa era fazer primeiro, né, camisas masculinas e depois tu foi para as femininas, o meu foi o contrário. A minha primeira ideia era fazer sapatos femininos, só que o meu artesão não gostava muito de fazer sapatos femininos, ele sabia melhor fazer sapatos masculinos. Então, hoje em dia, a gente faz mais sapatos masculinos do que os femininos. Que surpresa! Eu já estava pensando, eu queria um sapatinho. Olha só, a gente também faz femininos claros, mas o nosso forte mesmo, assim, né, que a gente é conhecido pelo país todo, são sapatos masculinos de luxo. Então, eu vou explicar um pouco, né, o que a gente faz, que são, então, sapatos artesanais mesmo, feitos um por um. Assim, hoje em dia, a gente tem 2 artesãos, trabalho eu e o meu marido, que também é meu sócio. É tudo sob encomenda. Tudo sob encomenda. Então, a gente tem nosso site, que a gente, nossa, deve ter uns 200 modelos de sapato, assim, colocando cor, tudo o modelo. E, então, a gente vende normalmente online. A gente até atende aqui em Blumenau, no nosso ateliê, que é ali no Bom Retiro, na Rua Belém. Para quem quiser conhecer, que é bem interessante, dá para ver o nosso trabalho ali todo. E só que a maior parte é venda online, então 99% é tudo venda online para todo o Brasil. Então, o que eu posso falar? Daí a gente faz sapatos masculinos também, a gente usa couros exóticos, assim, a gente faz couro de jacaré, cobra, arraia tem couro de pirarucu. Então, a gente faz modelos... Tudo de couro. Tudo de couro. O nosso trabalho é tudo de couro, porque como eu estudei na Itália, eu fiz faculdade na Itália, e também, por acaso, no meu caminho da faculdade, assim, eu passava justamente na frente de uma sapataria italiana, mais ou menos assim. Então, aquilo sempre chamava atenção, né? Pensa aquela sapataria italiana cheia de, assim, de ferramentas, tudo pendurado, cheio de couro, cheio de sola, tudo de couro, assim. Então, eu me inspiro muito, realmente, nos sapatos estilo italiano e na própria fabricação. Como se faz na Itália, a gente faz exatamente igual aqui também, assim. Então, são sapatos... Engraçado, como sempre se vai ao lugar certo, né? É verdade. Deus traça o caminho. Deus traça o caminho. Porque você foi... Desculpe, né? Mas eu achei tão lindo isso, porque você foi para fazer uma faculdade. E aí você acabou num lugar onde se faz os melhores sapatos do mundo, né? Isso, assim, obrigada. Mas foi isso mesmo, assim. Então, eu fui para lá realmente. Nunca imaginei que eu fosse trabalhar com calçados na época. E hoje em dia, assim, eu posso dizer com muito orgulho, assim, que os nossos sapatos são de uma qualidade altíssima e que a gente compete com marcas, assim, de luxo, realmente. Então, são sapatos incríveis. Vocês vão conhecer com certeza. E você não disse o nome? É Sapatos Emarque, é verdade. Obrigada por lembrar. Emarque, que é o meu nome também.
Não, e eu realmente já vi, eu ainda não tenho teus sapatos, mas eu realmente já vi eles, já vi o teu site, né? Realmente eles são muito diferenciados, né? Então é interessante, porque a gente está acostumado com toda essa produção em linha, em coleções em linha. E vocês também trabalham com coleções ou não existe coleções quando como se fosse uma coleção permanente, assim, a gente vai lançando produtos novos, mas realmente coleção assim não tem. Porque até assim, os nossos clientes mesmo procuram muito, assim, principalmente os homens, eles gostam muito de usar os mesmos sapatos assim ao longo dos anos. Então eu tenho muitos clientes que me trazem sapatos de outras marcas para fazer igual. Falar, ai meu Deus, eu gosto tanto desse sapato, por favor, faz assim que eu gosto desse, não tem jeito, sabe? Daí a gente faz, porque daí justamente isso a gente vai lançando, daí vai deixando, porque se tirar, tem pessoas que gostariam de comprar ainda. E houve pedidos de que seja realmente muito exclusivo por alguma data ou por algum registro de algum momento, ou sempre é o que está na linha já? Não, a gente faz bastante coisa sob medida. Então, além do nosso site, a gente também fabrica outros tipos de outros modelos. Então, os nossos clientes normalmente vêm com uma ideia. Eu faço muitas pinturas exclusivas, então já fiz muito brasão de família, datas de casamento, assim, que eles pedem para botar as iniciais dos noivos, ou brasão, data. Deixa eu lembrar. Tem também cores bem diferentes que a gente faz. Então, assim, eu trabalho com uma pintura chamada pátina, que é uma técnica italiana de pintar couro, como se fosse pintura em madeira, assim, é parecido. Mas é uma pintura que você... como se fosse sombrear todo o couro, mas aí pode fazer várias coisas. Dá para fazer azul, dá para fazer verde, dá para fazer vermelho, dá para fazer amarelo. Então, um trabalho bem diferente, que também o pessoal gosta bastante. E fora os couros exóticos, assim, que vende bastante também. Interessante. E quanto tempo que tem a marca já empresa? Então, eu comecei em 2015, então esse ano vai fazer 10 anos já que estou aí na luta. E assim, construir uma marca realmente de luxo, assim, do zero, com, né, poucas opções, assim, digamos assim, foi bem difícil, é um desafio diário que a gente, claro, ainda está em processo de crescimento. Mas é incrível, assim, porque a gente tem um contato muito direto com os nossos clientes, então a gente vê toda a nossa evolução nesses 10 anos, assim, a gente conseguiu evoluir de uma maneira incrível, assim, que tem empresas que têm 100 anos e fazem um produto exatamente do mesmo jeito. E só concluindo, e a questão de toda essa abertura que, falando de 10 anos para agora, do mercado online, te ajudou muito a alavancar as vendas? Isso, porque na época, até inclusive, assim, os produtos artesanais ainda não estavam muito em alta, foi bem no início, assim, sabe? Então, eu realmente peguei época que a venda online ainda não era tão comum, os produtos artesanais ainda não tinham, assim, não chamavam tanta atenção, assim, porque realmente era na época do fast fashion, então eu fui totalmente contra a corrente, basicamente, né? Então... Só que da mesma maneira que isso dificulta as coisas, foi o que realmente fez a nossa marca, acho que se destacar um pouco no meio das outras, sabe? Por ser tão diferente, por ser esse processo tão manual, que assim, os nossos sapatos a gente coloca um prazo de 30 dias para entregar, porque realmente a gente faz um por um mesmo, assim. Então, se o cliente pede alguma coisa específica, dá para fazer. Então, até as próprias medidas do pé, tem muita gente que tem um pé um pouco mais alto, um pouco inchado. Poxa, tem um problema que me machuca em tal lugar, a gente adapta tudo, a gente faz forma, sob medida, forma é onde fica, tipo, né, o tamanho exato do pé da pessoa. Então, é um processo, assim, realmente bem diferente, assim, então isso se destaca bastante. E é um trabalho, assim, bem único, realmente, no Brasil. Acho que não tem ninguém que faça exatamente o trabalho igual ao nosso. Que bacana isso ter começado aqui em Blumenau. Né? Olha só, Blumenau exportando, né, e sendo exemplo para o resto do país. Mas é que eu queria avisar, né, os ouvintes que isso foi tudo combinado. Marca de roupa com sapato. Foi planejado esse vai casando um com o outro. Não, óbvio que é brincadeira, né? Sim. A gente vem
realmente aqui conhecendo muito mais do que a gente conhece só nas reportagens. Mas voltando agora a falar em público feminino e de moda, Fabiana, como tu entendes que está evoluindo, né, até o gosto da mulher, né, porque você trabalha realmente com um público mulher mais empresária, né, um público mais, o perfil é mais trabalho, mais executivo, é isso? Isso. Vocês também tiveram que migrar para outros produtos ou vocês já identificaram essa necessidade? E sempre, eu entendi que começaram pelas camisas masculinas, mas a partir do momento que foi para o produto feminino, vocês já foram nesse nicho ou ainda passaram por fases? Bom, a empresa passou por várias fases, por muitas transições, inclusive um dos nossos valores é a inovação, porque de camisa masculina foi para camisa feminina, e não só de camisa, mas hoje a gente tem produtos que vestem a mulher, desde calçados, bolsas, cintos, semijoias, parte de baixo, parte de cima, blazer inclusive, e o nosso forte é a alfaiataria, hoje no site, né? Então, por isso que o nosso público, ele se encaixa perfeitamente em mulheres empreendedoras, bancárias, advogadas, mulheres que precisam, com o seu look, passar credibilidade, né? Se sentir... Mas com muito charme, porque eu sou fã das tuas camisas. Ai, que bom! Muito obrigada. E o nosso modelo de trabalho, inicialmente, com camisa feminina, era só loja física. Só que foi tão grande assim o desejo das clientes que surgiu representantes querendo revender a marca. E nós começamos com um representante em Santa Catarina, que indicou outro representante do Paraná, que indicou outro do Rio Grande do Sul. E em 2 anos a gente já estava com representantes no Brasil todo. Legal. Isso de 2010 até 2014, com 33 representantes. E a marca, a empresa, foi fundada em 2008, inclusive ontem nós comemoramos 17 anos de história. Legal, parabéns. Obrigada. E eu e meu marido começamos a empresa com 23 anos. Nossa, bem jovens. Bem jovens, e não teve, assim, envolvimento da família, né? De muita gente pensar, mas herdaram dos pais. Começaram do zero. A gente começou do zero. E começamos porque eu vim dessa área, né? Eu passei por todo o chão de fábrica numa camisaria masculina. Legal. Então, eu entendi todo o processo de modelagem, de corte, né? De como ter um corte preciso, de entretelas, de insumos que vão dentro da camisa que fazem toda a diferença. E também criei uma habilidade muito boa para conhecer o que é tecido de qualidade, né? Composições de tecidos. E aí isso me trouxe toda uma bagagem para trazer essa qualidade que a Principessa é conhecida hoje. E aí, no nosso modelo, então, de atacado, até 2014, estava indo tudo muito bem, a empresa estava crescendo de uma forma muito rápida, só que em 2014 veio uma crise. E nessa crise a gente sentiu a necessidade de se reinventar. É como falam, né? A palavra crise, tirando o S, fica CRI. E aí que a gente sentiu essa necessidade de criar outra possibilidade. Porque realmente necessitava, ou a empresa ia fechar as portas. E aí eu e o meu sócio, marido, a gente parou para pensar, tá? Qual é o cenário perfeito? O que a gente precisa para a gente continuar tocando essa empresa de uma forma motivada, animado? E, inclusive, nessa época ele estava bem depressivo, queria desistir de tudo, queria vender, porque na época nós tínhamos já o nosso galpão construído. E ele falou, olha só, se a gente vender esse galpão, se a gente alugar esse galpão, a gente consegue uma renda de 7, 8 mil reais, dá tranquilamente para nós sobreviver com esse valor. E eu disse, não, nós, né, estamos aí trabalhando já há 8 anos, eu acho que fazia, e tem muitas fãs da nossa marca, a gente só não acertou o caminho, porque nessa crise de 2014, o que aconteceu? A inadimplência foi muito alta, estava ruim para o Brasil inteiro, e a inadimplência cresceu, a gente ficou com dívida, e aí foi o momento de a gente se reinventar,
E o nosso cenário perfeito traçado foi: vamos primeiro vender, receber, para depois entregar. Essa era a nossa garantia, né? Ter essa segurança no recebimento. E aí a gente entrou no online em 2014. Que legal. E de 2014, daí ficamos 2 anos reinventando a empresa, reestruturando, modificando. Tivemos que fazer uma redução de pessoas. E um investimento grande, com certeza, no online também, né? Sim, também. Porque... E aí a gente realmente colocou a mão na massa, fez acontecer e fomos desbravar esse novo mundo online, porque nós não conhecíamos de nada. Daí a gente se viu lá quando nós tínhamos 23 anos, que nós também não sabia nada, mas a gente sempre foi muito de ação, muito de pegar e fazer acontecer, de buscar alternativas, entender como se faz, assim como vocês também foram, né, buscar a forma. E de 2016 foi quando realmente a empresa estava 100% online. Nós desistimos do canal atacado e focamos 100% no canal digital. E aí, de lá para cá, a empresa cresce 60% ao ano. A pandemia, é lógico que não foi um cenário bom para as pessoas, mas para quem trabalhava no digital, teve um crescimento rápido, né? E nós estávamos com tudo assim já construído na pandemia. E aí a gente teve um crescimento ainda maior. Porque muitas empresas precisaram fechar as portas e não tinham canais de venda. Então, não, agora nós vamos começar no online, né? Agora vamos para online, mas até que você deixa as plataformas prontas, até que muito demorado. Isso não acontece assim de uma forma rápida, né? Demora 2 anos até entrar no online, se adaptar e deixar rodando, né? Que é um público também diferente, né? Porque nem todo mundo que compra no online se adapta também. Mas hoje é uma tendência de muita gente comprar no online. Por falta de tempo, porque é motivado pelas campanhas, porque os anúncios eles ficam batendo nas mídias. E daí você... Não, realmente, aquela peça bonita. Não, mas ficou bonita nela. E se motiva... não, vou tentar. Né? Vou tentar. Então, eu acho que o online, ele tem crescido muito. Né? E ele ajuda muito o nosso público, que é uma mulher que trabalha o dia todo, que já é mãe, já é empresária, tem multitarefas. Ela não tem tempo para sair para ir numa loja física, escolher, provar. Então, a internet trouxe para a mulher essa praticidade. E assim... A venda digital, hoje a gente vê muitas empresas que têm dificuldade ainda de, como que eu vou fazer para entrar na internet? E aí a gente, né, passou por todo esse caminhar de estar no atacado, de estar totalmente offline e nos transformamos no online e adquirimos toda essa experiência. Hoje a gente entende tudo que uma marca precisa para entrar no digital, né? Quais são os caminhos, quais são os conflitos que vai percorrer. E hoje não tem mais canais de lojas físicas ou postos de vendas, não? Não, é tudo online, 100% digital. E agora a gente está com um projeto, mas nada ainda, né, consolidado, de criar uma loja que entregue uma experiência, uma loja conceito, que vai ser uma vitrine, mas a gente já sabe que é uma loja que não vai ter um giro assim no online, porque hoje a gente entra no nosso site e a gente vê 200 pessoas online. Nunca que numa loja física conseguiria entrar 200 pessoas para escolher produtos, né? Então, é totalmente diferente. Então, a loja física seria só mesmo para ter uma vitrine. Bacana. Mas é uma experiência também, né? É uma experiência. Então, a gente já está se dirigindo um pouquinho para o fim do nosso podcast. Essa conversa foi tão animada que a hora voou, né? Eu queria, então, conversar um pouquinho sobre o evento, sobre o projeto Mulheres que Inspiram, que vocês estão juntas e estão esse ano, né, numa posição de destaque, sendo homenageadas. Queria fazer uma pergunta para as três, já encerrando também, né? Então, já encerrando com essa pergunta, como vocês veem, né, um projeto
de mulheres que inspiram, né? De conexões, de network, aqui na cidade de Blumenau. E o que vocês me dizem sobre a importância disso, desse projeto, né? De inspirar, de conectar, de incentivar. Me digam um pouco o que vocês, que ainda que é o primeiro ano que estão vivendo de uma outra forma, entendem desse programa. Doutora Beatriz, eu vou começar com a senhora, porque a senhora é a mais experiente aqui. Obrigada. Pelo mais experiente, eu sou mais velha mesmo. E, vamos dizer assim, eu tenho observado que está começando a debater bastante esse assunto sobre as trajetórias das mulheres, tem surgido muitas leis, muitos tratados que estão se preocupando muito, né, com a igualdade da mulher em todos os sentidos. O que eu vejo é que isso é muito importante para justamente incentivar as outras mulheres e dando a elas a certeza de que elas vão conseguir, né? Mesmo que pareça difícil, claro, sempre vai ter situações contrárias, diversas, né? Mas isso acontece também com os homens, né? Então, também já melhorou muito, né? Contando com o que eu já vivi. Quando eu cheguei em Blumenau, eu era a única patologista mulher. Hoje, a maior parte dos patologistas são mulheres. Então, isso está mudando muito o cenário. E eventos como esse ajudam justamente a você refletir e a você se animar, né? Se estimular a pensar, não, se ela conseguiu, eu vou fazer também esse meu plano aqui que vai dar certo. Eu acho que isso é o mais importante, dar a certeza de que vai conseguir, né? É que muitas vezes também, né? Muitas pessoas acham, não, foi tudo fácil para ela, né? Não, e a gente, quando a gente começa a conhecer que não foi fácil, que todas tivemos espinhos, percalços, Sim. é que a gente nos coloca numa posição de que realmente é possível para qualquer um que tentar lutar e passar pela mesma dureza que foi, pelos mesmos desafios, muito estudo, muitas horas sem dormir, muitas, né? Então, eu acho que isso é um legado que a gente deixa. Com certeza, eu acho que é muito importante, justamente para mostrar isso, né? Que a trajetória pode ser difícil, mas que no final a recompensa é muito grande. Elisa. Eu concordo. Então, acho que o nome já diz tudo, né? Mulheres que inspiram. E isso, nossa, eu acho que é importantíssimo, principalmente assim, porque eu me lembro quando eu era, por exemplo, jovem, adolescente, sabe? Sempre sonhei em talvez ter uma marca, talvez ter um negócio. Só que na época isso não era, além de ser muito distante, assim, porque as empresas que a gente, sei lá, visitava na faculdade ou tinha contato, era tudo tão distante, nunca eram mulheres, sempre eram homens, sabe? Os chefes lá, tal, que iam dar palestra, era tudo muito distante. Então, assim, eu acho que isso é importantíssimo realmente para mostrar, poxa, a gente consegue sim, a gente tem esse poder, a gente tem muita capacidade, talvez, às vezes até mais. E essa força que nós somos mulheres, gente, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é empresária, a gente é filha, a gente é irmã, e consegue dar conta de tudo. É um processo difícil, mas é um processo que realmente vale a pena. E só pelo fato de nós inspirarmos umas às outras e, sabe, nos darmos um ombro amigo, uma força, uma palavra de força, assim, eu acho isso maravilhoso. Então, é um prazer participar do evento, com certeza. E eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres aqui da região de Blumenau, que, meu Deus, Blumenau, eu conheço tantas mulheres maravilhosas, tantas que até é difícil, assim, realmente é impressionante o número. E é como a cidade realmente tem pessoas importantes que fazem a diferença e fazem a história acontecer. Então, é bem legal. Fabiana, você vai fechar esse Sim. podcast. Eu acho que a gente só precisa te dar os parabéns por essa iniciativa,
porque é justamente isso que hoje está aumentando cada vez mais e tomara que aumente, porque quando alguém tem o desejo de empreender, vem muitas dúvidas, né? Será que eu devo ir? Será que eu não vou errar? Muitas negativas. Muitas negativas e eu acho que o Mulheres que Inspiram nos ajuda nisso. Às vezes tem uma mulher que está querendo empreender e só está faltando um empurrãozinho. E lá no Mulheres que Inspiram, ela vai ter essa força, sabe? Essa segurança de olhar para outras histórias e ver, nossa, mas ela tinha muito menos do que eu, então eu vou ter capacidade. Ou ela tem menos experiência do que eu tinha, né? No momento que eu tenho, então ela consegue ter mais pontos para ela realmente dar o próximo passo. Eu acho que é isso que falta, porque quando eu comecei a empreender, não tinha ninguém que eu pudesse contar, e uma cultura muito forte que o que eu sei fica comigo. Eu não vou dividir com ninguém. Verdade. E agora está mudando esse pensamento. E Mulheres que Inspiram vêm para fortalecer ainda mais, né, esse pensamento de dividir o que a gente sabe, de ajudar outras pessoas, né, de multiplicar. Porque é como aquele ditado, quando a gente acende uma velinha, a gente amplia a nossa luz. Verdade, perfeito. Verdade mesmo. Então, basta esperar vocês, que já estão confirmadíssimas, né? E mais quem deseja conhecer um pouco mais do projeto, que deseja participar, né? Ainda tem vagas. Lembrando que o evento vai ser no dia 2 de abril, a partir das 17 horas, ali na sede da DVA Mercedes, na rua 2 de setembro, 752. E pode acompanhar também através das mídias, pelo Instagram somos.mqi. Então ali você vai encontrar as instruções para adquirir o ingresso, vai conhecer as histórias, as trajetórias e vai acompanhar esse projeto que todos os anos ele está, né, se fortalecendo e acontecendo aqui na região de Blumenau. Então, vamos finalizar hoje. Agradeço a participação de vocês e agradeço mais uma vez a Jovem Pan, que muito nos convidou, nos recebeu aqui com muito carinho. E ainda o nosso amigo, esqueci o seu nome. Tyson, que gentilmente nos orienta e ainda ele faz todas as nossas filmagens. Ele é um querido. Muito obrigada, tá? Obrigada. Um abraço para vocês. Obrigada. Tchau.